A nova ordem mundial. H.G. Wells. Parte 8. Declaração de Direitos do Homem. Vamos nos voltar agora para outro sistema de problemas na coletivização do mundo, que é a preservação da liberdade no Estado socialista e a restauração daquela confiança sem a qual o bom comportamento é geralmente impossível. Essa destruição da confiança é um dos males menos claramente reconhecidos da presente fase de desintegração mundial. No passado, houve períodos em que comunidades inteiras, ou pelo menos grandes classes dentro das comunidades, desenvolveram seus negócios com honestidade geral, franqueza e senso de honra pessoal. Eles tinham um orgulho e entusiasmo na qualidade de suas ações. Eles viveram a vida completamente em termos toleráveis e tolerantes com seus vizinhos. As leis que eles observaram têm variado em países e períodos diferentes, mas sua natureza geral era tornar possível e natural uma ordeira e obediente vida à lei. Eles foram instruídos, acreditaram e tiveram todos os motivos para acreditar. Isto ou aquilo outro é certo. Faça o certo e nada, a não ser por algum acidente excepcional e estranho, pode bulir com você. A lei garante você disso, faça o certo e nada irá tirar o que é seu, nem dar errado. Em nenhum lugar do mundo agora existe muito mais daquele sentimento abandonado, e à medida que ele desaparece, o comportamento das pessoas degenera em direção de um tumulto de pânico e em direção à desonestidade, ao excesso, à formação de quadrilhas, ao acúmulo de desconfiança, dissimulação a toda baixeza e sentimento antissocial, que é o resultado natural da insegurança. Diante do que agora equivale a alguma coisa como uma debandada moral, cada vez mais homens sensatos perceberão a urgência de uma restauração da confiança. Quanto mais a socialização prossegue e quanto mais a autoridade diretiva é concentrada, mais necessária é uma proteção eficiente de indivíduos contra a impaciência de funcionários bem-intencionados, de mente estreita ou cruéis, e de fato, de todos os abusos de autoridade possíveis, que são inevitáveis à nossa raça perversa, ainda infantil sob tais circunstâncias. No passado, o mundo atlântico foi particularmente bem sucedido em expedientes para encontrar esse aspecto da natureza humana. Nosso método característico e tradicional pode ser chamado de o método da declaração fundamental. Nossos povos ocidentais, por um feliz instinto, produziram declarações de direito a partir da Carta em diante, para fornecer uma defesa estrutural entre o cidadão e o necessário crescimento da autoridade central. E, claramente, a organização bem-sucedida do coletivismo mais universal e penetrante que agora está sendo imposta a todos nós, será frustrada em seu aspecto mais vital, a menos que sua organização seja acompanhada pela preservação de uma nova declaração dos direitos do homem, que por sua crescente complexidade da estrutura social, deve ser mais generosa, detalhada e explícita do que qualquer uma de suas antecessoras. Tal declaração deve se tornar a lei comum fundamental de todas as comunidades e coletividades reunidas sob a Pax Mundial. Ela deveria estar entrelaçada com os objetivos de guerra declarados das potências combatentes agora. Deveria se tornar o fato principal em qualquer acordo. Deveria estar apresentada aos estados agora combatentes para sua aprovação, seu silêncio envergonhado ou sua rejeição.
Pela ordem, para ser o mais claro possível sobre isso, deixe-me submeter a vocês um esboço para sua consideração desta proposta de Declaração dos Direitos do Homem. Usando o homem, é claro, para abranger todos os indivíduos, machos ou fêmeas, da espécie, ok? Esforcei-me por trazer tudo o que é essencial e omitir quaisquer questões secundárias que possam ser facilmente deduzidas de suas declarações gerais. É um esboço para sua consideração. Pontos podem ter sido esquecidos e podem conter repetições e declarações supérfluas. Desde que um homem venha a este mundo completamente sem culpa própria, uma vez que ele é manifestadamente um herdeiro conjunto das acumulações do passado, e como essas acumulações são mais que suficientes para justificar as reivindicações que são feitas aqui por ele, seguem-se. Primeira, que todo homem, sem distinção de raça, cor, crença ou opinião professada, tem direito ao alimento, abrigo, assistência médica e atenção necessárias para realizar todas as suas possibilidades de desenvolvimento físico e mental e se manter em bom estado de saúde, desde o nascimento até a morte. Segunda, que ele tem direito à educação suficiente para torná-lo um cidadão útil e interessado, que a educação especial deve ser tornada tão disponível quanto proporcionada a ele em igualdade de oportunidades para o desenvolvimento de seus dons pessoais a serviço da humanidade, que ele deve ter fácil acesso a informações sobre todos os assuntos de conhecimento comum ao longo de sua vida e desfrutar da máxima liberdade de discussão, associação e adoração. Terceira, que ele possa se enganjar livremente em qualquer ocupação lícita, ganhando tal salário qual a necessidade de seu trabalho e o desenvolvimento que este proporciona ao bem comum e possa justificá-lo. Que ele tem direito a emprego remunerado e a uma livre escolha, sempre que houver qualquer variedade de empregos disponíveis para si. Ele pode sugerir o emprego para si e ter sua reivindicação considerada publicamente, aceita ou dispensada. Quarta, que ele terá o direito de comprar ou vender, sem restrições discriminatórias, qualquer coisa que possa ser comprada ou vendida legalmente, em tais quantidades e com tais reservas que estejam compatíveis com o bem comum. Aqui extrapolei um comentário. Temos que ter em mente que, em um Estado coletivista, comprar e vender para assegurar renda e lucro não será simplesmente desnecessário, mas impossível. A Bolsa de Valores, após sua carreira de 400 e tantos anos, necessariamente se dissipará com o desaparecimento de qualquer motivo racional, seja para as grandes acumulações ou para o armazenamento contra a ruína e indigência. Muitos antes de chegar à era da coletivização completa, as economias de indivíduos para consumo posterior provavelmente serão protegidas por algum desenvolvimento de sistema único de confiança dentro de um serviço público. Eles provavelmente terão direito a juros, a uma taxa tal que compense a inflação secular, que deveria continuar num crescente enriquecimento da comunidade mundial. Herança e doação em uma comunidade cujos meios de produção e de toda a monopolização possível são coletivizados, podem dizer respeito a poucos objetos, mais do que relativamente pequenos, bonitos e íntimos, que proporcionarão prazer, mas nenhuma vantagem social injusta ao recebedor. Quinta, que ele e seus bens pessoais adquiridos legalmente têm direito à proteção policial e legal contra a violência privada, ruína, extorsão e intimidação.
Sexta, que ele possa circular livremente pelo mundo às suas próprias custas, que sua casa ou apartamento particulares ou uma cerca de jardim razoavelmente limitada é seu castelo, que pode ser acessado apenas com seu consentimento, porém que ele deve ter o direito de ir e vir para qualquer tipo de país, matas de charneca, montanha, fazenda, grande jardim, ou que não seja isso, ou sobre os mares, lagos e rios do mundo, onde sua presença não será destrutiva de alguma utilidade especial, perigosa para si mesmo, nem seriamente inconveniente para seus concidadãos. Sétima, que um homem, a menos que seja declarado por uma autoridade competente como um perigo para si mesmo e para os outros, por anomalia mental, com uma declaração que deve ser confirmada anualmente, não deve ficar preso por um período maior que 6 dias, sem ser acusado de um delito definido em lei, nem por mais de 3 meses sem julgamento público. No final deste último caso, se ele não tiver sido julgado e sentenciado pelo devido processo legal, ele deve ser solto. Nem ele deve ser recrutado para serviço militar, policial ou qualquer outro tipo de serviço para o qual tenha objeção de consciência. Oitava, que embora um homem esteja sujeito à crítica livre de seus conterrâneos, ele deve ter proteção adequada contra qualquer mentira ou deturpação que possa detratá-lo ou injuriá-lo. Todo registro administrativo e dados de um homem devem estar abertos à sua inspeção pessoal e privada. Não deverá haver dossiês secretos em nenhum departamento administrativo. Todos os dossiês deverão ser acessíveis ao homem, a quem concernem e sujeitos à verificação e correção por sua objeção. Um dossiê é apenas um memorando. Não pode ser usado como prova sem a devida confirmação em um tribunal público. Nona, que nenhum homem deve ser submetido a qualquer tipo de mutilação ou esterilização, exceto com seu próprio consentimento deliberado, dado livremente. Nem deve ser submetido à agressão física, exceto na repressão de sua própria violência. Nem ser submetido a tortura, espancamento ou qualquer outra punição corporal. Ele não deve ser submetido à prisão, com tal excesso de silêncio, zoada, luz ou escuridão que cause sofrimento mental, ou a encerramento em locais infectados, cheios de vermes, ou se não em alojamentos insalubres, nem ser colocado em focos de vermes ou na companhia de pessoas infestadas. Ele não deve ser alimentado à força, nem empatado de negar-se a comer, se ele assim quiser. Ele não deve ser forçado a tomar remédios, nem estes lhes devem ser ministrados sem o seu conhecimento e consentimento. Que as punições extremas às quais ele pode ser submetido são reclusão de segurança máxima por um período de até 15 anos, ou sua morte. Aqui eu gostaria de pontuar que não há nada nisso para proibir qualquer país de abolir a pena de morte. Qualquer país de abolir a pena de morte. Nem também, afirmo, o direito geral de cometer suicídio, porque ninguém pode punir um homem por ter feito isso, se ele escapar. Mas ameaças e tentativas incompetentes de cometer suicídio pertencem a uma categoria completamente diferente. São atos indecentes e angustiantes, que podem facilmente se tornar um sério transtorno social contra o qual o cidadão normal tem direito à proteção.
que as disposições e princípios incorporados nessa declaração devem ser mais completamente detalhados em um Código dos Direitos Humanos Fundamentais, que deve ser facilmente tornado acessível a todos. Esta declaração não deve ser limitada, nem arquivada sob qualquer que seja o pretexto. Ela incorpora todas as declarações de direitos humanos anteriores. Doravante, para uma nova aurora, ela é fundamental para a humanidade em todo o mundo. Nenhum tratado e nenhuma lei afetando esses direitos fundamentais deve ser imposto a nenhum homem, província ou divisão administrativa da comunidade, que não tenham sido feitos abertamente por e com a aquiescência ativa ou tácita de todo cidadão adulto por elas afetado, ou dado por um voto direto da maioria de seus representantes eleitos publicamente. Em questões de comportamento coletivo, é com a decisão da maioria que os homens devem se conformar. Nenhuma administração, sob um pretexto de urgência, conveniência ou similar, deve ser delegada com poderes para criar ou definir mais delitos, ou estabelecer estatutos que, de alguma forma, infringirão os direitos e liberdades aqui declarados. Toda legislação deve ser pública e exata. Nenhum trato secreto deve ser obrigatório para indivíduos, organizações ou comunidades. Nenhuma ordem em conselho ou algo correlato que estenda a publicação de uma lei deve ser permitida. Não há fonte de lei senão o povo. E como a vida flui constantemente para novos cidadãos, nenhuma geração do povo pode, no todo ou em parte, renunciar ou delegar o poder legislativo inerente à humanidade. Eu acho que existe alguma coisa que mentes mais perspicazes do que a minha podem lapidar em uma declaração de trabalho, que da maneira mais eficiente começaria a restauração da confiança que a plataforma mundial precisa. Muitos disso pode ser mais bem formulado, mas acho que incorpora boa vontade geral da humanidade, de polo a polo. É certamente o que todos nós queremos para nós mesmos. Poderia ser um instrumento muito potente, de fato, na atual fase dos assuntos humanos. É necessário e aceitável. Incorpore isso em seus tratos de paz e artigos da Federação, eu diria, e você terá uma base firme, que ficará cada vez mais sólida para a destemida vida cosmopolita de uma nova ordem mundial. Você nunca obterá esta ordem sem um tal documento. É a chave perdida para as infinitas dificuldades contemporâneas. E se nós, as democracias sérias, não estamos lutando por esses direitos humanos comuns? Então, pelo que, em nome da aristocracia e da pequena nobreza, a coroa e da igreja estabelecida, da cidade, do jornal The Times, do exército, do clube naval, nós, britânicos comuns, estamos lutando? Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Até a próxima leitura.